Bom dia! Boa tarde. Ou boa noite, seja qual for o horário que esteja nos ouvindo. Bom, eu sou o Samu. Eu sou a Malu. E eu sou a Duda. Estamos começando mais um PetCast do grupo Pet Educação, da UFV Campus Florestal, com o tema Paulo Freire. Nós somos petianos e graduandos do curso de licenciatura em Educação Física. E esse ano é o ano do centenário de Paulo Freire. E para começar, o nosso episódio com o pé direito, nada mais justo do que começar com uma frase do próprio Paulo Freire, que diz o seguinte: o professor é naturalmente um artista, mas ser o artista não significa que ele ou ela consiga formar o perfil, possa moldar os alunos. O que o educador faz no ensino é tornar possível que os estudantes se tornem eles mesmos. Então, mas quem foi Paulo Freire? Nascido no ano de 1921, Paulo Freire foi um dos mais importantes pedagogos brasileiros. Ele criou um método que era inovador e ele também acreditava que a educação era uma ferramenta essencial para a transformação da sociedade. Ele era totalmente contra a visão tradicional da educação, que era simplesmente, o professor chegava, passava o conhecimento e os alunos recebiam o conhecimento. E então ele propôs, um método onde os professores e alunos dialogavam e o aprendizado se fazia com base nas necessidades diárias e reais dos alunos. Isso mesmo. Paulo Freire era pernambucano, nasceu em Recife e ele dedicou grande parte da sua vida à alfabetização e educação. Em 1943, ele chegou na Faculdade de Direito da Universidade de Recife, que hoje é a Universidade Federal de Pernambuco. Uma curiosidade é que o curso de Direito era a única alternativa na área de Ciências Humanas na época. Nesse período, ele conheceu a professora Elza Maia Costa Oliveira, uma alfabetizadora, que foi com quem ele se casou em 1954 e teve 5 filhos. E durante o curso, ele teve um contato com conteúdos de filosofia da educação. E aí ele optou por lecionar a língua portuguesa. E ele deixou de lado a profissão de advogado. E em 1946, ele assumiu a direção do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social de Pernambuco, onde ele passou a trabalhar com pobres analfabetos. E em 1961, como diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade de Recife, ele montou uma equipe para alfabetizar 300 portadores de canas. E o que é interessante, que foi 300 pessoas em 45 dias e 40 horas. Então, assim, era um desafio enorme, para Paulo Freire e seus amigos, o grupo que ele estava. E, assim, 300 pessoas adultas que já tinham, uma bagagem já e estavam lá dispostos a aprender. E eles conseguiram, Então, foi, assim, um método extraordinário. Exato, vale ressaltar que eram adultos, Sim. E essas experiências, que foram bem-sucedidas com a alfabetização, elas foram reconhecidas, sim, no governo João Goulart, em 1964, que ele aprovou a multiplicação das experiências com o Plano Nacional de Alfabetização. Porém, e sempre tem um porém, poucos meses após a implantação, o plano de Paulo Freire, foi vetado pelos militares que assumiram o governo. Freire foi preso e expulso do país. Em mais ou menos 15 anos de exílio, ele passou pelo Chile, Suíça, Estados Unidos e Inglaterra. E difundiu a sua metodologia de ensino em países africanos de colonização portuguesa, como Guiné-Bissau e Cabo Verde. Aí, assim, tem um porém, que infelizmente aconteceu. Mas dentro desse porém, ele deu continuidade no trabalho da sua vida, Mas em 2 de maio de 1997, aos 75 anos, faleceu Paulo Freire no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele foi vítima de um infarto agudo no miocárdio.
Paulo Freire ele foi reconhecido mundialmente pelo seu método educativo, né? E ele recebeu várias homenagens. E ele teve o nome adotado em instituições, nomes de ruas. Também ele é considerado, né, cidadão honorário de várias cidades no Brasil e no exterior. Ele foi homenageado com o reconhecimento fraterno da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, e na Bolívia, e além de ser declarado em 2012 o patrono da educação, e entre outras, né, homenagens que ele teve. E legal você falar sobre ele ser o patrono da educação, que isso está em lei. A nossa lei, né, a lei brasileira, número 12.612, define, né, o Paulo Freire como patrono da educação. E essa lei é um reconhecimento de todo o trabalho que ele desenvolveu ao longo da sua vida. E esse reconhecimento, né, como já foi falado, não foi apenas nacional. Ele foi preso e exilado durante os anos 60, no princípio, né, da ditadura militar, e ele esteve fora do Brasil por cerca de 15 anos. E nesse período de exílio, ele deu palestras e aulas numa série de países, além de ter trabalhado com governos e movimentos sociais em prol da educação. Paulo Freire foi considerado, inclusive em vida, né, como uma referência no campo da educação. E nos dias de hoje, muitas instituições brasileiras e internacionais usam seu método de ensino. Gente, o cara é sensacional. Ele fez uma diferença absurda na educação. E se for parar para pensar na educação mundial, né? Que a gente acabou de falar. E aí a gente pensa, né? O que era a educação para Paulo Freire? Bom, o pedagogo costumava dizer que a educação era fundamental para a transformação da sociedade. Vários dos seus alunos, depois de alfabetizados, passaram a refletir sobre o trabalho, a ler artigos da Constituição brasileira e a cobrar direitos que antes não tinham, como férias, dias de descanso, proteção em caso de desemprego ou doença, enfim, toda a educação proposta por Paulo Freire passava pelo diálogo e pela troca sem hierarquias. O professor e aluno eram vistos como iguais, onde o professor ensinava, mas também aprendia com as experiências dos alunos. E para ensinar, né, segundo Paulo Freire, era preciso conhecer a experiência do aluno e saber de onde ele partia, né, a bagagem que ele trazia. E dessa forma, levando em conta os conhecimentos prévios do aluno, o professor era capaz, né, de cativá-lo e apresentar uma série de mudanças práticas no dia a dia. É interessante você falar isso, porque ao a gente falar de educação de Paulo Freire, é importante a gente falar do método de alfabetização, né? Ele pode ser estruturado em 3 etapas. Temos a etapa de investigação, que busca investigar o universo, né, do vocabulário que mais se aproxima do dia a dia do aluno. Palavras e temas que vão estar no ambiente que ele está inserido. E a segunda etapa de tematização, onde vai codificar, decodificar esses temas, buscando um significado mesmo, né, social. E a consciência do mundo que o aluno está inserido. E a terceira etapa é de problematização, onde o aluno, né, ele vai buscar, e o professor, né, vai buscar superar essa visão mágica para ter uma visão crítica do mundo e transformar o seu contexto, né? E ele, né, sublinhava a importância de não usar um método único, né, com material didático pronto e fechado, mas sim de aprender a partir do universo de cada grupo de analfabetos e começar a ensinar, né, indo de encontro às necessidades reais das pessoas e do seu dia a dia. Paulo Freire queria que os seus alunos se sentissem motivados a aprender e rapidamente eles vissem os resultados do aprendizado. O seu método tinha por base um diálogo entre o educador e o aluno. A educação, para ele, né, era um ato coletivo e solidário.
E aí a gente fica pensando, né? Com toda essa história, com toda essa experiência, com tanta coisa vivida, né? Toda a mudança que ele fez na história da educação. E aí? E as suas obras? E aí a gente consegue encontrar aí, né, contadas mais ou menos umas 40 obras. E aí a gente vai citar duas delas, né? A primeira, que é Pedagogia da Autonomia, que é onde Paulo Freire discorre sobre como os professores devem ensinar os alunos a serem seres mais, criando uma ação transformadora. O livro é dividido em três partes. A primeira parte, a prática docente, que é a primeira reflexão. A segunda parte, ensinar não é transferir conhecimento. E a terceira parte, ensinar é uma especificidade humana, que foi o que a Malu falou anteriormente, né? E não sei se vocês sabiam, né, mas é uma curiosidade, Pedagogia da Autonomia foi o último livro, né, que foi publicado antes da morte de Paulo Freire, né? Então, assim, achei bem legal essa curiosidade. Nossa, eu não sabia. Eu também não sabia dessa. E assim, você falando disso, né? Na minha opinião, foi um dos motivos para fazer o livro ficar tão conhecido, né? É Exatamente. E nesse livro, ele reuniu as principais questões que estudou ao longo da vida dele e apresentou propostas práticas de como o professor ele pode estar estimulando a independência do aluno. E ele também, né, destaca muito o fato que ensinar não deve ser transferir conhecimento e de que é importante valorizar e respeitar a experiência individual de cada aluno ao longo do processo de aprendizagem. Ô Malu, já que você falou em curiosidade, eu lembrei de uma coisa aqui. Vocês sabiam que a mãe de Paulo Freire, ela escreveu um livro que chama O Bebê, onde revela fatos, hábitos e casos, né, da infância. Parece ser muito interessante. Nossa, que legal. Não sabia dessa. Para quem quer saber um pouco mais sobre a história dele, né? Antes da, como dizem o pessoal, né? Da fama, tá aí, ó. Bom, a segunda obra é A Pedagogia do Oprimido, que foi escrito entre 1964 e 1968, que foi quando Freire estava exilado no Chile. Foi proibido pela ditadura militar do Brasil, onde permaneceu inédito até 1974. Ancorado em situações concretas, o livro desvela as relações que sustentam uma ordem injusta, responsável pela violência dos opressores e pelo medo da liberdade que os oprimidos sentem. Bom, e essa obra, ela foi traduzida em mais de 20 idiomas. É muita coisa, né, gente? Muita coisa mesmo. E ela também é considerada a mais completa e importante. Ela tornou-se, né, referência para o entendimento da prática da pedagogia libertadora e progressista. E também estão os temas que sustentam a concepção freiriana, que é a conscientização, a revolução, diálogo e cooperação. Bom, e agora eu vou falar uma frase de Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tão pouco a sociedade muda. Que frase, hein? Profunda. Muito reflexiva. E segundo, né, o Paulo Freire, só com acesso à formação é possível libertar as pessoas mais vulneráveis às condições difíceis que o sistema impõe. Isso é forte, né? Demais. E ele também defende que o processo de ensino deve ser baseado na confiança entre o professor e o aluno, e precisa ser construído valorizando o conhecimento prévio de cada aluno. O educador sublinha diversas vezes ao longo da obra como a educação tem um papel social transformador. E se a gente for parar para pensar, né, tudo que foi falado aqui, Paulo Freire ele fez assim um bem muito grande para a nossa educação. O que seria da gente sem, né, as ideias de Paulo Freire, sem o método dele? Porque ele fala muito sobre as experiências dos alunos, sobre diversificar, de que não existe só um método, né? A gente não deve ficar preso ao método tradicional. Porque podemos ter uma sala de 40 alunos
e cada um deles aprender de uma maneira diferente. Então, utilizar só um método não vai surgir efeito, não vai ser proveitoso. Então, a gente tem que buscar conhecer os nossos alunos, porque através disso, a gente conhecer nossos alunos, a gente sabe as maneiras de avaliar, as maneiras de como ensinar, o que ensinar. Então, a gente deve levar muito em conta, ainda mais a gente, né, como futuros professores, a importância de saber o que o aluno traz, de conhecer e, enfim, de valorizar o nosso aluno. Porque não deve ser somente eu vou para a sala de aula, apresentar tal coisa, se aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, tadinho. Não, a gente tem que inovar e buscar sempre inovando. Então a gente, assim, agradece muito ao Paulo Freire por ter feito essa inovação. Porque imagina se não fosse, e se não fosse Paulo Freire? Então, acho que é muito importante a gente frisar isso, a importância de conhecer os nossos alunos. Eu tenho uma frase aqui que acho que encaixa no que você está falando, né? Que diz assim, de Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Encaixa perfeitamente. E, infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim. Poxa! E para finalizar, né, com chave de ouro, nada mais justo do que trazer mais uma frase de Paulo Freire. E a frase diz o seguinte: ainda que desejem bons professores para os seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário. E essa frase, ela é muito reflexiva. Então, espero que vocês aí que estejam escutando e vocês dois aí que estão comigo, né, possam refletir e escutar com carinho. Gente, e essa frase, assim, ela é muito importante pra gente pensar, porque hoje em dia é muita gente que, né, na verdade, desmerece os cursos de licenciatura. Tem muita gente que chega e fala assim, ah, você tá fazendo licenciatura, mas é porque é um curso muito fácil de passar, né? Então, assim, as pessoas elas não dão tanto valor pra isso. Só que, na verdade, a gente é construído também pelos nossos professores, né? Então, assim, sensacional essa frase, sensacional. Bom, gente, esse foi um podcast em que a gente apenas citou um pouco, né, sobre Paulo Freire, porque, né, a história sobre ele é muito grande. Mas aí eu pergunto, e aí, meus ouvintes? Vocês gostaram do assunto? Ficaram curiosos? Estão querendo saber um pouco mais sobre Paulo Freire? Bom, tem uma notícia boa demais para vocês aqui. Nesse mês, nos dias 10, 11 e 12, o grupo PET vai fazer uma atividade chamada Jornada PET, em que a gente vai abordar muito mais sobre este ícone da educação, Paulo Freire. Para poder saber um pouco mais sobre esse evento, é só visitar o nosso perfil no Instagram, @PetEduFlorestal. Lá estão todas as publicações com todas as informações que a gente já liberou do evento. É só ir lá, fazer sua inscrição e a gente se encontra nesses dias. Então fiquem atentos às nossas redes sociais. Estamos sempre postando novos conteúdos. Então, curte, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal do YouTube. Esse foi mais um PetCast. Muito obrigado pela audiência. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau.